Bom dia a todos. É com enorme alegria que estamos aqui dando início a mais um estudo nessa casa querida que nos acolhe sempre com tanto carinho, com tanto amor, tanta dedicação. Associação Espírita Irmaniza. Trago para vocês um abraço de luz e verdade, minha casa também do coração. E vamos dar início ao nosso estudo. Infelizmente eu não pude fazê-lo presencialmente por questões de saúde, logística, e também acho que não vou conseguir passar. Já fiz uns ensaios aqui, os slides para vocês, mas eu vou lê-los e podemos disponibilizá-los, né? Eu deixo com a Denise, com a Chile, para quem tiver interesse, tá bom? Vamos fazer uma leitura breve para fazermos a nossa prece do livro Jesus e a Atualidade, da Joana de Ângeles. E esse aqui, olha. A figura humana de Jesus confirma sua procedência e realização como ser perfeito e integral, o mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. Toda a sua vida se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina, conservando a individualidade em um perfeito equilíbrio psicofísico. Portador de uma lídima coragem, se insurgia contra a injustiça onde e contra quem se apresentasse, nunca se omitindo, mesmo quando o consenso geral atribuía legalidade ao crime. Desculpem. Eu realmente estou bastante gripada. Paciente e pacífico, mantinha-se em serenidade nas circunstâncias mais adversas e jovial, nos momentos de alta emotividade, demonstrando a inteireza dos valores íntimos em ritmo de harmonia constante. Numa sociedade agressiva e perversa, elegeu o amor como solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Não apenas ministrava-o através de palavras, mas, sobretudo, mediante atitudes claras e francas, arriscando-se por dilatá-lo, especialmente aos infelizes, aos detestados, aos segregados, aos carentes. Em momento algum, submetia-se às conveniências perniciosas da raça, ideologia, partido e religião, em detrimento do amor indistinto, quanto amplo, a todos que o cercavam ou o encontravam. Compadecia-se de todos, no entanto, mantinha a energia que educa, edifica, disciplina e salva. Chorou sobre Jerusalém, invectivou a farsa farisaica, advertiu os distraídos, condenou a hipocrisia e deu a própria vida em holocausto de amor. Nunca se perdeu em sentimentos pueris ou agressividades rudes. O amor norteava-lhe os passos, as palavras e os pensamentos. Tornou-se e prossegue como sendo o símbolo do amor integral em favor da humanidade, a qual auspicia um sentimento humano profundo e libertador. Vamos então elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a esse amigo querido, generoso, que nos permite, nesta encarnação, termos contato com tantos ensinamentos que ajudam a transformar as nossas vidas, que nos inspiram a mudança, a reforma interior. E pedimos, Jesus querido, que nesses dias que se aproximam, a data em que tradicionalmente comemoramos o teu nascimento na Terra, esse amor que sentes possa envolver a cada coração da nossa humanidade tão sofrida, que agoniza, que se aflige diante de tantas dificuldades, tantas guerras, tantas dores, tantas perdas, desilusões. Te pedimos, Jesus, que possamos compreender melhor qual o propósito de nossas vidas, mas principalmente que aprendamos contigo a importância do amor e da partilha desse amor. Muito obrigada. Bom, meus amigos, vocês vão me desculpar, realmente eu não consegui fazer a gravação da tela pelo computador. Eu tentei ainda agora, eu já estava quase na metade do estudo, eu fui virar a tela
perdi tudo e recomecei. Então eu tô achando melhor fazer assim mesmo. Eu vou ler pra vocês, tá bom? E depois eu disponibilizo os slides. A gente pode até ver se depois que tiver lá no YouTube a gente consegue botar um anexo, né? Alguma coisa assim. A gente vê com os entendedores. Esse estudo ele começou 3 anos atrás. Não é? A proposta era pegar aquela sentença de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós trabalhamos no primeiro ano Jesus o caminho, no segundo ano Jesus a verdade, e agora vamos falar sobre Jesus a vida. Mas vamos relembrar rapidamente os 2 estudos anteriores, só para podermos ter uma linha de raciocínio. Jesus como caminho, ele nos apresenta as diretrizes para a caminhada de encontro ao nosso Pai. Ele nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, existem 3 dimensões desse amor. Um amor direcionado ao Pai, um amor direcionado ao próximo e um amor direcionado a nós mesmos. Porque se nós não formos capazes de cultivar o sentimento do amor próprio, nós dificilmente conseguiremos amar genuinamente, autenticamente a outra pessoa, sem relações de dependência, de autoridade, de dominação. É preciso entender a dimensão do auto-amor para, a partir daí, conseguirmos amar genuinamente o próximo. Jesus também nos disse que deveríamos fazer ao próximo aquilo que nós desejaríamos que o próximo nos fizesse. É uma regra simples. Emmanuel, em A Caminho da Vida. A Caminho da Vida, não. Como é que é o nome daquele livrinho da série Pão Nosso? Não me lembro agora, mas depois eu vou lembrar. É o primeiro deles. Ele tem uma página chamada Regra Áurea, em que ele pega vários trechos de culturas e religiões distintas que, no final das contas, querem dizer a mesma coisa: fazer ao próximo aquilo que deseja que o próximo nos faça. Porque se a gente quer ser feliz, a gente vai fazer o outro feliz. Se a gente não gosta de se machucar, a gente não vai machucar o outro, certo? Jesus também nos fala que um dos caminhos passa pelo perdão. E aí não é só perdoar, é perdoar 70 vezes, 7 vezes a mesma pessoa pela mesma falha. Sabe aquela pessoa que pisa no teu pé? Pisa no teu pé, você perdoa. Pisa no teu pé, você perdoa. Pisa no teu pé, você perdoa de novo. Pisa no teu pé, você perdoa de novo. Você já tá sem mim, ela tá pisando, você tá perdoando. É essa a natureza do perdão, que perdoa 70 vezes, 7 vezes. Não é a coisa mais simples do mundo, é uma proposta desafiadora para nós que ainda estamos num processo de evolução lento. Mas essa é a proposta. Não julgueis. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecados. Imaginem uma mulher pega em adultério. Esse foi o contexto. A tradição mosaica dizia que ela deveria ser apedrejada até a morte. E os fariseus se aproveitam dessa situação para tentar a Jesus, porque se ele diz que ela deve ser apedrejada, seguindo os mandamentos de Moisés, ele estaria negando a sua própria teoria do amor incondicional, do acolhimento, do perdão. Se ele negasse a sua teoria em detrimento da de Moisés, ele seria um hipócrita, um falsário, também teria motivos para ser preso e condenado. O que faz Jesus, profundamente conhecedor da psicologia humana, do íntimo dos seres humanos? Ele diz: atire a primeira pedra quem estiver sem pecados. E dizem as escrituras que dos mais velhos para os mais novos foram todos largando suas pedras, porque todos tinham pecados. E se pararmos para pensar, mesmo quem não tinha pecados, que era Jesus, não atirou a pedra, nos demonstrando mais uma vez que o seu reino, o seu ministério é do amor. Relembrando antigos profetas, Deus não quer a morte do ímpio, do pecador, mas a sua regeneração. E o que Jesus propõe é justamente isso: a
acolher aquele que está equivocado para transformá-lo, para ir se sentindo amado, incentivado, modificar a sua trajetória. Aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Essa é difícil, né? Porque às vezes a gente quer pegar um pouquinho da cruz do outro, a gente não quer carregar a nossa. Tem uma historinha bem conhecida no movimento espírita de um grupo que caminhava, que se deslocava de um lugar para outro, e cada um carregava a sua cruz e cada um só poderia carregar a sua própria cruz. E havia uma pessoa nesse grupo que estava achando a cruz pesada demais. Então chegou um momento em que ela cerrou um pedaço dessa cruz. Depois, num outro momento, também estava pesada demais, ela cortou mais um pedacinho. E aí tinha uma montanha íngreme para subir com a cruz. Ele falou, meu Deus, como é que eu vou subir com isso? E ele cortou mais um pedacinho. E chegando no alto da montanha, havia travessia sobre um penhasco. E cada um pegava a sua cruz e estendia entre o lado de cá do penhasco e o lado de lá, para onde eles precisavam seguir. Quando chegou a vez desse companheiro, ele não pôde fazer isso, porque a sua cruz já havia sido cortada tantas vezes que ela não tinha a extensão para cobrir a distância entre um lado e outro. E como cada um só poderia carregar a sua própria cruz e fazer a travessia sobre a sua própria cruz, ele foi impedido de fazer essa travessia. Ele sentou ali, chorou, lamentou, esperou, até que mais uma vez teve a oportunidade de reencarnar-se e valorizar a oportunidade de carregar a sua cruz, entender que jamais temos uma cruz maior do que aquela que podemos carregar, que o amor e a misericórdia divina não nos permitiria passar por isso. Seja uma situação de doença, de miséria, de perdas, quaisquer que tenhamos que experimentar, se nós passamos por algum sofrimento, nós damos conta dele. Nós estamos preparados para isso. Possamos sempre lembrar que a misericórdia divina jamais nos dá um peso maior do que aquele que estamos aptos a carregar. Então, na sua dimensão verdade, ele nos revela o Deus Pai. Porque até então, para os hebreus, Deus era o Senhor dos exércitos. Era aquele Deus que se vingava. Era aquele Deus que preferia um povo em detrimento ao outro. Era aquele Deus que se vingava até a 7ª geração daquele povo. Era aquele Deus que castigava, que punia com pestes ao povo quando contrariado. Era um Deus irascível, era um Deus cheio de sentimentos humanos. E quando Jesus nos apresenta a Deus como Pai, ele nos aproxima de Deus, ele nos aproxima desse Criador, ele nos aproxima do amor. Um pai quer o mal dos seus filhos, um pai não vai querer que seu filho sofra impunemente, um pai não vai querer que o seu filho sofra uma condenação eterna, não é? Então ele nos dá oportunidades, ele nos dá a oportunidade de regeneração, ele nos dá a oportunidade da própria reencarnação, porque sem a reencarnação dificilmente nós compreenderíamos a justiça e o amor divino, não é? Como compreender as desigualdades que vivemos? Uns nascem inteligentes, outros nascem completamente sem consciência, sem capacidades intelectuais. Uns nascem ricos com tudo, outros nascem em escassez, em miséria terrível. Uns são dotados de amor, de afeto, desde o lar até os cônjuges. Outros nascem na orfandade, têm inúmeras dificuldades de encontrarem seus parceiros amorosos que os respeitem, que os tratem com dignidade. Então, há muitas diferenças, há muitas desigualdades que nós só conseguimos compreender através da luz da reencarnação. Jesus nos disse que o reino dele não era deste mundo. Se o reino dele não é deste mundo, não é material, nós podemos compreender que nós também não somos, porque se ele disse que veio nos trazer, nos chamar para fazer parte desse reino,
Então significa que a nossa natureza também é espiritual, não é material, não é mesmo? Ele nos disse ainda que nós somos deuses, que podíamos fazer tudo aquilo que ele fazia e muito mais, nos revelando a nossa capacidade de transformação e de perfeição, de evolução e perfeição. Lá na escala dos espíritos, na questão 100, se não me engano, acho que 100, quando trata dos espíritos perfeitos, fala que são aqueles que gozam de inalterável felicidade. Olha que verdade linda essa Jesus nos apresenta. Deus nos cria todos, simples e ignorantes, da mesma forma, sem privilégios, com uma única fatalidade na vida, que é encontrar a perfeição, chegar à perfeição, alcançar a perfeição. E a perfeição é esse estado de inalterável felicidade. E a maior felicidade dos espíritos perfeitos, diz o livro dos Espíritos, é auxiliar aqueles que ainda não atingiram esse estado a alcançá-lo também, a partilhar essa felicidade. São aqueles que veem a face de Deus, que estão em completa intimidade com Deus. E Jesus nos disse ainda: não vos deixarei sós, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, o Espírito de verdade. E Ele vos fará lembrar de tudo o que vos disse. E Ele vos ensinará outras mais. Eu estará em vós, e com Ele estareis. Esse poema do Evangelho de João foi musicado, mas tarde, né? 2000 anos depois, por Ariovaldo Filho, uma música linda chamada O Consolador, que a gente encontra no YouTube, né? Encontra nas plataformas digitais. É muito bonita. E Emmanuel nos diz que o Consolador prometido chega no tempo exato, cumprindo as promessas de Jesus e a doutrina espírita, que vem nos lembrar tudo aquilo que ele havia nos ensinado 2000 anos atrás e que nós esquecemos, nós adulteramos a sua mensagem em contextos religiosos distintos, não é? E Emmanuel nos fala de forma muito poética que o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo, como se fosse a revivescência daquele cristianismo inicial, primitivo, puro, sem fórmulas, sem formas, do amor genuíno de Jesus por todos nós. E na sua dimensão vida, Jesus nos apresenta toda a ampla possibilidade de vida, toda a criação divina, tudo nos pertence, nós somos parte dessa criação. E nós temos 4 evangelhos que tratam da vida de Jesus, os 4 canônicos, né, autorizados pela Vulgata Latina, reconhecidos como genuínos, e que mais tarde foram utilizados também pelo movimento reformista. São os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho de Mateus, na verdade, ele foi o primeiro, embora na ordem cronológica seja o de Marcos, porque não havia sido estruturado enquanto evangelho. Eram as chamadas anotações de Levi, que mais tarde veio a se chamar Mateus. Foi com as anotações de Levi, que era um publicano, era culto, sabia ler, escrever, coisa que nem todos os discípulos sabiam. Era muito raro, né? Saber ler e escrever naquela época. Nessas anotações, Levi sentiu a necessidade de registrar as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, para que eles ficassem para a posteridade. E eram as anotações que eram copiadas manualmente por aquelas pessoas que tinham interesse em conhecer a vida de Jesus. Foi com as anotações de Levi que Paulo meditou durante 3 anos no deserto. Não é? Ele copiou as anotações de Levi, que foram emprestadas por Ananias, e durante 3 anos ele meditou no deserto sobre aquelas anotações. E com elas ele começou a divulgação do Evangelho de Jesus para tantos povos. Só mais tarde, João Marcos, que também caminhava com Paulo,
durante um tempo, sobrinho de Barnabé, escreveu o primeiro evangelho conhecido como o evangelho propriamente dito, não é? Que era direcionado aos romanos. Mais tarde, o evangelho de Mateus, as anotações de Levi transformadas no evangelho, vão nos apresentar o Jesus para o povo hebreu. Mateus tem o cuidado de escrever a genealogia de Jesus, de fazer comparações entre as profecias dos antigos profetas e os feitos de Jesus, os acontecimentos da vida de Jesus, como se quisesse provar ao povo hebreu que Jesus era assim o Messias esperado e que foi negado por esse povo. Já o Evangelho de Marcos, ele é dirigido aos romanos. Ele não fala de genealogia de Jesus, eles nem conheciam as histórias, as narrativas do povo hebreu. Ele fala para romanos, ele fala para um povo pagão. Então ele traz o Jesus simplesmente em seus atos, em suas atitudes, descrevendo-nos. Já o Evangelho de Lucas foi uma encomenda de Paulo a Lucas, médico, amigo seu. Paulo sentiu necessidade de que alguém coletasse as memórias de Maria, mãe de Jesus, pois na sua intuição só ela saberia transmitir realmente ao povo, à humanidade, aqueles primeiros momentos de Jesus, aquela impressão da sua chegada, não é? Então Lucas vai até Maria, conversa muito com ela, ouve, coleta as suas memórias e escreve seu evangelho, que é conhecido como o evangelho da mansuetude, da doçura, do lirismo. Ele fala da genealogia de Jesus, ele fala do nascimento de Jesus com muita poesia. Ele fala do encontro de Maria com sua prima Isabel, que já esperava João Batista. Então ele faz relações familiares que aproximam Jesus do dia a dia, da vida comum da humanidade. E o Evangelho de Joãozinho Evangelista é um caso à parte, né? Porque ele nos apresenta o Cristo cósmico. O Evangelho de João é diferente dos outros três, que trazem narrativas, que trazem os fatos. Não que ele não narre as coisas, mas ele já começa o Evangelho de forma muito diferente. Foi aqui que eu perdi o estudo ainda agora, que eu ia mudar talvez eu consiga, ao invés de mudar o fazer assim, ó. Isso! Olha que imagem linda, gente, olha. Jesus caminhando sobre as águas. O início do Evangelho de João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não o apreenderam, porque nós não pudemos compreender Jesus naquele momento. Muitos ainda não compreendemos hoje, não é? Imagina naquela época. O verbo implica ação, não é? Então, quando João nos fala que ele era o verbo, ele está falando desse papel ativo de Jesus como co-criador do nosso planeta. É uma revelação gigantesca para aquela época. Talvez não tenha sido compreendida, mas hoje nós podemos compreender, à luz da doutrina espírita, que esse verbo era a ação de Jesus na própria criação do nosso planeta. Era a ação de Jesus nesse movimento de criação, de sustentação, de evolução do planeta e da possibilidade da vida humana no nosso planeta, não é mesmo? Aqui nós temos, olha, uma imagem lindíssima, não sei se vocês vão conseguir ver. Isso aqui é o Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, né, como era chamado. O lugar onde Jesus caminhava, cantava.
emocionava as pessoas. Claro que essas imagens aqui são imagens recentes, né? Não são imagens da época. Se a gente olhar, tem alguns prédios, tem estradas, mas é nesse cenário bucólico, florido, perfumado, de intenso trabalho, não é? Que Jesus inicia o seu ministério. Ele poderia estar em qualquer lugar daquele povo, mas ele escolheu estar entre os galileus, que eram as pessoas mais simples, as pessoas do povo, da pesca, da agricultura, as pessoas que estavam com o coração mais sensível ao seu chamado. E foi provavelmente num desses lugares que ele disse essa sentença que nós temos trabalhado: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E ele disse ainda, também no Evangelho de João, capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Aquilo que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, os seus ensinamentos, as suas propostas, são realmente um caminho que são iluminados por ele. Jesus lança a luz sobre essa caminhada para que possamos enxergá-la melhor, para que possamos fazer essa trajetória de forma mais tranquila. Ele nos disse também: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu não o rejeitarei. Ele jamais nos rejeitou. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu. Também do Evangelho de João. O Evangelho de João é muito especial, não é, gente? Não que os outros não sejam, mas ele nos traz um Jesus que nos fala muito diretamente ao coração e nos apresenta propostas reais, né? Ele diz exatamente ao que veio e nos chama a seguir com ele. Por isso, ele é a vida nesse momento e nesse contexto. Eu sou o pão da vida. Procurais-me, porque comestes dos pães e ficastes saciados. Foi aquela passagem, né, da multiplicação dos pães, dos peixes, e a multidão passou a procurar mais Jesus após a realização dos milagres. Então, na verdade, ele estava querendo dizer que aquele pão material, aquele milagre, né? A gente sabe que não é um milagre, que ele operava leis físicas, mas para aquela época aquilo parecia um milagre. Aquele pão material saciava a fome do corpo, mas ele, Jesus, vinha saciar a fome do Espírito, a fome de justiça, a fome do amor, a fome da regeneração. E ele, enquanto pão da vida, nos oferecia o alimento necessário, a nutrição necessária para nos fortalecer, de forma que pudéssemos caminhar com ele neste caminho, nesta trajetória que nos leva de retorno ao nosso início, ao nosso Criador. Meu alimento, dizia ele, também no Evangelho de João, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Está em João capítulo 6. Ou seja, não devemos trabalhar
somente pelas questões materiais. Hoje em dia é muito comum isso, não é? A gente trabalha, não tem tempo de ficar com a família, não tem tempo de se distrair, não tem tempo de descansar e não vive a vida. A gente passa pela vida, mas não vive a vida, não adquire os aprendizados necessários, não é? Porque o que realmente alimenta não é esse alimento que perece, é o alimento do Espírito, esse que Jesus veio nos trazer. E no encontro com uma mulher na Samaria, ele diz para ela, não é? Ele conhece a história dela, ela não sabia, ela acaba acreditando que ele é um profeta, que ele é um Messias mesmo, porque ele fala algumas coisas da vida dela. Havia um poço que foi construído por Jacó, né? Um dos grandes pais, né? Do povo hebreu, que a partir dali se dividiram seus filhos, coisa e tal, em 2 tribos, aquela coisa toda. E os samaritanos, a região da Samaria era muito desprezada pelos judeus. Os judeus não costumavam falar com os samaritanos. Tanto que quando Jesus foi falar sobre o amor, não é? Ele criou a parábola do samaritano, porque todos os que eram respeitados na cultura dos hebreus, né? O levita, o publicano não era respeitado, né? O levita, o fariseu, o escriba, ninguém foi capaz de socorrer aquele homem caído. Mas um samaritano veio, cuidou dele e deixou numa estalagem com incumbências que cuidassem dele, porque ele voltaria e pagaria mais e melhor ao dono da estalagem. Então ele pergunta quem é o mais próximo daquele homem, não é? O samaritano. Isso Jesus fez para mostrar que todos somos iguais, que todos temos o mesmo valor perante Deus e que não importa o nosso povo, a nossa crença, o que importa é aquilo que está no nosso coração, o que importa é aquilo que nos aproxima do nosso próximo e de Deus. Então, estando nesse poço, ele pede água à mulher. E ela diz, mas como que eu vou dar água? Você não pode falar comigo, eu sou uma mulher. Aí ele começa a falar da vida dela, coisa e tal, ela reconhece que ele é Messias, e ele fala assim para ela: todo aquele que beber desta água do poço tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, mas a água que eu lhe der virá e será nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Ou seja, ele nos dizia ali 2 coisas. Primeiro, ele vem nos dessedentar realmente. Ele é colocado numa manjedoura, né? A manjedoura era o lugar onde os animais bebiam água. Esse primeiro bercinho é um lugar que sacia a sede. Essa sede de justiça, de amor, de compreensão, de tolerância, de fraternidade que nós temos naturalmente por sermos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, herdeiros seus, nós possuímos em nós todas as virtudes, todas as potencialidades divinas. Então é inata em nós essa sede, essa fome de justiça, de amor, de transformação, de evolução. E ele diz que vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, não mais em templos, não mais em seitas separadas, em religiões esparsas. Cada um pode amar a Deus no próprio templo do coração. É importante a religião? Claro que é, não estamos desprezando, sabemos o quanto necessitamos desse estudo em grupo, dessa comunhão, da partilha, das trocas, não é? Mas nós não precisamos das instituições religiosas para amarmos a Deus.
Nós precisamos dela para compreendermos melhor uns aos outros, para aprendermos a nos respeitar, a lidar uns com os outros, a respeitar as diferenças, a cultivar a solidariedade, a tolerância que nos fazem evoluir. Mas para nos relacionarmos com Deus, nós não precisamos de templos ou de religiões. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Diz Jesus. Porque, na verdade, quando ele nos apresenta de forma ainda um pouco velada a ideia da reencarnação, ele nos prova que a morte não existe. E dá a prova definitiva após ser crucificado, quando ressurge dos mortos. Então, ele prova literalmente para as pessoas que tudo aquilo que ele disse era verdade. Muitos que antes não criam nele passam a crer, porque o veem, à época imaginavam ressuscitado, mas na verdade ele estava ali materializado, não é? Era o seu espírito. Jesus, como um espírito perfeito, dominava completamente a matéria, não é? Então ele conseguia manipular o fluido cósmico universal e materializar-se para que aquelas pessoas pudessem tocá-lo nele, como ele fez com Tomé, que era incrédulo, né? E falou: mas como, Senhor, eu vi você ser crucificado. E ele mostra as mãos e fala: toca nas feridas. Então ele estava ali materializado, ele não era apenas uma manifestação espiritual, não é? E quando ele diz que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, é porque a morte do corpo físico é apenas uma transição. É como quando estamos no plano espiritual e vimos para o plano material. Depois saímos do plano material e voltamos para o plano espiritual. Em verdade, vos digo: quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quem guardar a minha palavra não verá jamais a morte. Olha que interessante, não é? Quem guardar a minha palavra não verá jamais a morte. Porque a morte não existe. Uma vez que fomos criados, não somos eternos porque tivemos início, somos criados. Somos infinitos. Não haverá cessação. A morte do corpo físico, talvez de uma personalidade que ocupamos temporariamente numa existência, se estivermos muito apegados a ela. Mas a morte não existe. A vida, ela é uma só, que acontece em dois planos, em momentos alternados. Ela é a vida espiritual e que nos permite estarmos na vida material para a nossa evolução. Deixamos uma existência e retornamos à nossa posição original de espíritos imortais. Então são ensinamentos que Jesus traz que mudam completamente a nossa ótica, a nossa percepção da vida. Em verdade, eu vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Agora, dizem os judeus, agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És acaso maior que nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu, e os profetas também. Quem pretendes ser? Jesus diz: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. E contudo, não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com os judeus: não tens ainda 50 anos e viste Abraão, disseram os judeus. Jesus diz: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Ou seja,
de forma eu queria dizer que de forma atual poderíamos dizer quem é Abraão na fila do pão, não é mesmo? Diante de Jesus, porque Jesus estava na criação do nosso planeta muito antes que Abraão existisse. Enquanto Abraão, Jesus já era esse espírito perfeito, luminoso, capaz de criar junto com Deus e outros espíritos perfeitos do nosso planeta. Eu sou a porta, disse ele em João capítulo 10, versículo 7. Eu sou a porta, não apenas o caminho, a porta. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a vida pelas minhas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 14 a 16. Ele também disse em outra ocasião: eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas uma a uma, pelo nome. Então ele conhece cada um de nós, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe das nossas aflições, ele sabe das nossas potencialidades, ele sabe do nosso porvir, ele sabe da nossa natureza, ele nos conhece intimamente, um a um. E ele também disse que se um pastor tem 100 ovelhas e uma delas se perde, ele deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela que se perdeu, porque nenhuma de minhas ovelhas se perderá, ele disse. E não se perderá mesmo, porque ele não deixa. O seu amor é tamanho por nós que ele vai atrás de nós. Ele manda os seus emissários atrás de nós, ele manda a vida atrás de nós, para que nós possamos fazer esse caminho de retorno. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, devo conduzi-las também. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho poder de entregá-la e poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Ou seja, ele estava falando de todas as ovelhas do seu rebanho, que não era só ali do povo hebreu, mas do mundo inteiro, da humanidade inteira. E ele deu a sua vida para que todas essas ovelhas pudessem compreender a sua mensagem, acreditar no seu pastoreado e seguir com ele por novos pastos, novos prados, novos caminhos que nos conduzam à libertação, que nos conduzam à iluminação, que nos conduzam à regeneração. Se o grão de trigo cai na terra e não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. E foi isso que aconteceu. Quem ama sua vida perde, e quem a odeia, a sua vida neste mundo, guarda-la para a vida eterna. Aqui ele fala da valorização entre vida material e vida espiritual. Qual é a nossa prioridade, não é? Se o grão cai na terra e não morre, ele jamais vai germinar, não é mesmo? E se nós nos prendermos à vida material apenas, nós também não germinaremos todas as sementes maravilhosas que Deus colocou em nosso íntimo no momento de nossa criação. Se ficarmos estacionados, rodando ali em torno só daquela terrinha, daquela matériazinha, em algum momento vamos seguir, é óbvio. A lei é para todos, não é? Mas de forma um pouco mais dolorosa, desnecessária, não é mesmo? Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurais, e como eu havia dito aos judeus, agora também vos digo: para onde vou, não podeis ir. Isso ele falou na Santa Ceia. Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros.
Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisso todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor pelos outros. Também no Evangelho de João, capítulo 13. E aí Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? O que ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, de fato, Jesus nos apresenta esse caminho, essa verdade e a verdadeira vida, a verdadeira proposta das nossas vidas, não é mesmo? Por isso ninguém vai ao Pai senão por Ele. Claro que em inúmeras religiões que nem se conhece o nome de Jesus, as pessoas também evoluem, as pessoas também crescem, não é? Mas ele falava num determinado contexto, precisamos entender, ele estava ali entre os judeus. Já não vos chamarei servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, e tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ou seja, ele está nos dizendo naquele momento que não somos servos, somos iguais a ele. Podemos fazer o que ele faz e ele nos trata com amor, ele nos trata com respeito, ele valoriza exatamente aquilo que somos, porque sabe das nossas potencialidades. E tudo que eu ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ele não guardou segredos para nós. Tudo que ele sabia, ele nos revelou, ainda que de forma algo velada, porque não tínhamos condições, maturidade intelectual e moral para compreender algumas situações que mais tarde a ciência viria nos elucidar, nos fornecendo as bases para essa compreensão. Se me amais, observai os meus mandamentos. Mais uma vez ele vai falar do Consolador. Rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Porque não tínhamos maturidade mesmo para compreender e conhecer. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Mais uma vez aqui, nós lembramos da doutrina espírita como esse Consolador prometido por Jesus, que vem resgatar os seus ensinamentos, que vem acender em nós essa chama, esse desejo de crescimento, de evolução, de comunhão e de amor. Esses textos também estão no capítulo 14 de João, do Evangelho de João. Se observais meus mandamentos, permanecei no meu amor, como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, praticais o que vos mando. Ou seja, um amigo que é capaz de sacrificar a própria vida pelo bem daqueles seus queridos, não é? Que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Foi preciso um ato de sacrifício dele para que nós pudéssemos, enquanto humanidade, reconhecer quem ele era verdadeiramente. E com isso que ele nos deu a possibilidade de transformação. Quantos se regeneraram, quantos modificaram suas vidas pela implantação do reino dos céus na terra, no coração dos homens, naquele primeiro momento. Vinde a mim todos vós, ele nos disse, que estáis aflitos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque ele é um bom pastor, ele sabe das nossas dores, das nossas necessidades, dos nossos desejos, das nossas dificuldades. Mas vinde a mim,
que estáis aflitos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque eu sou é muito mais do que eu posso, eu faço, eu quero. Eu sou um ser pleno, eu sou um ser que sabe o que quer, eu sou um ser que está em sintonia com Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele nos disse. E de fato, Ele é o caminho. Ele nos demonstra o caminho, Ele nos ensina a verdade e Ele nos ensina a caminhar por esta vida que é única, que é uma bênção, que é um presente divino, com todas as suas dificuldades, com todas as suas vicissitudes, com todas as suas tribulações, com todos os seus conflitos. A nossa vida é um presente. Nós não nos recordamos do quanto imploramos por essa oportunidade de aqui estarmos reencarnados, não é mesmo? E quando ele fala de vida, ele não fala só da vida material, ele fala da vida, a vida do espírito. Então, que possamos, nesses momentos finais, pensarmos na grandeza desse espírito que fez tanto sacrifício por amor para o nosso crescimento, para que pudéssemos, enquanto humanidade, caminhar com ele e fazer essa trajetória de retorno ao Pai, que é a nossa destinação, que é a nossa felicidade, que é a nossa possibilidade de fazer também a felicidade na Terra. Na nossa Terra, no nosso planetinha azul, é possível, não é? Nós sabemos que é possível. Essa é a proposta de Jesus para as nossas vidas. Ele nos aguarda e nós chegaremos lá, certamente. Que possamos, então, agradecer a espiritualidade amiga, aos irmãos, aos companheiros espirituais da Associação Espírita Irmã Nilza que nos assistem em tantos momentos, presencialmente, à distância. Agradecer por essa possibilidade de estudo, pelas reflexões acerca de Jesus. E nesses momentos de aproximação com a data comemorativa que passou a tradição, que possamos lembrar da sua imagem generosa, da sua imagem do bom pastor, que não deixa que nenhuma das suas ovelhas se perca. Somos nós ainda as ovelhinhas perdidas de Jesus, sabemos bem disso. Mas também já sabemos que estamos dispostos a fazer esse caminho. Ele nos chama, Ele nos busca, nos dá novas oportunidades, possamos nos agarrar a elas e abraçados fraternalmente, ajudando-nos uns aos outros, seguirmos esse caminho, essa verdade e essa vida que Ele nos propõe. Um excelente Natal a todos nós, com os sentimentos genuínos do Natal, que é o nascimento de Jesus, com o desejo de que possamos experimentar as mesmas emoções e sentimentos daquela noite especial em que Ele chegou à Terra para transformar completamente os rumos da nossa humanidade. Gratidão, Jesus, gratidão, amigos, pelo estudo, que possamos estar em paz e bem, construindo juntos um mundo feliz e regenerado que desejamos. Nós vamos então fazer a nossa oração. Querido amigo Jesus, mais uma vez te agradecemos imensamente por tudo que nos ofereceste, desde a criação do nosso planeta até hoje, por todas as oportunidades, todas as bênçãos, as possibilidades de estudo, de reconexão com o próximo, conosco, com o nosso Deus. Que possamos nesses momentos levar o nosso pensamento ao alto, unindo a espiritualidade amiga, os nossos queridos amigos, para que possamos contribuir de alguma forma com a nossa emoção, com o nosso sentimento,
em prol de toda a humanidade, Senhor. Que o teu amor se faça presente e que possamos seguir contigo sempre, sempre, sempre. Muito obrigada. Uma boa noite, meus queridos. Um bom dia, aliás, um bom Natal. Que possamos estar sempre reunidos aqui nessa casa de amor. Fiquemos com Deus, com Jesus em nossos corações.